Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma leitura e hoje nós iremos meditar nos capítulos 7, 8 e 9 de Josué e ainda no capítulo 1 de Lucas, do versículo 25 ao 38. Iniciamos a nossa leitura. Capítulo 7 de Josué, o pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Aleluia, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Camim, descendente de Zabide, descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só os 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil homens, porém homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. Eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-o na cidade. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. E os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele também, jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpa, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores da terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que mandei que guardasse. Ficaram com algumas coisas que mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa dela e as colocaram no meio da bagagem deles. Por isso que os israelitas não puderam enfrentar o inimigo. Aleluia. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruir o que roubaram, eu não, aleluia, continuarei com vocês. Levante-se e vai santificar o povo. Diga que se purifique para amanhã, porque o Senhor, Deus de Israel, aleluia, digo isto. Israelita, vocês estão guardando algumas coisas que mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que indicar virá à frente o grupo de famílias, por grupos de famílias. Aí o grupo de família que eu indicar virá à frente, família por família. E finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar, que ficou com essas coisas, será queimado, ele e a sua família, e tudo o que possuir. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo.
Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida mandou que apresentasse aos grupos de família da tribo de Judá. E o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zade foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabde, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Came, descendente de Zabde, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. E vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas e enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam coisas enterradas, a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué, e todos os israelitas puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa e a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, e os seus bois e jumentos e ovelhas, e as suas barracas, e tudo o que tinham os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, todo o povo matou Acã a pedradas. Eles apredejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedra, que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje, naquele lugar, é vale da desgraça. Então a ira do Senhor passou. Capítulo de número 8. A destruição de Ai. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo, seja forte e corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fiz com Jericó. Mas dessas vezes todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Prepare-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e enviou-os de noite, com esta ordem: esconda-se do lado da cidade, não fique muito longe e estejam prontos para atacar. Eu, aleluia, e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como a primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo dele como da primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponha fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles foram, aleluia, e se esconderam ao oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada, reuniu os soldados. Eles e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam do lado norte. Havia ali um vale entre eles e Ai.
Josué reuniu uns 5.000 homens e pôs em esconderijo ao oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal a norte da cidade e aos outros ao oeste. E Josué passou a noite no vale. Aleluia. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas, no mesmo lugar de antes, em frente ao vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar essa cidade, Alabacamanagassúria, a você. Aleluia, irmão, é lendo a palavra de Deus e sentindo graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do Deus, aleluia, que peleja por nós. Glória. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade, aleluia, e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e pôs fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos, aleluia, em campo aberto no deserto, onde havia sido perseguido. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai, e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou, aleluia, Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirasse o corpo e jogasse no portão da entrada da cidade. E o cobriram, aleluia, com um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. Aleluia. A leitura da lei. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Herbal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas. Como está escrito na lei de Moisés: faça um altar de pedras brutas que não foram cortadas com ferramentas. Sobre este altar, apresente ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com seus líderes e autoridades e juízes,
também todos os estrangeiros que viviam no meio deles ficaram de um lado, aleluia, e de outro da arca da aliança. E outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Herbal. Moisés, servo do Senhor, aleluia, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritos no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué, por toda a multidão de israelitas, e para as mulheres e crianças e estrangeiros que vivia entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Glória a Deus e aleluia. Capítulo 9 de Josué. O acordo de paz com os gibeonitas. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos Eteu, dos Amorreu, dos Cananeu, dos Perizeu, dos Eveu, dos Jebuseu, e todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que era Eveu, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram seu jumento com sacos, aleluia, e com odres rasgados e remendos cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupa bem gasta e levaram para comer pão seco e borulhento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué, a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar, aleluia, muito do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito e também sabemos, aleluia, o que fez com os reis dos Amorreu, ao leste do rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Oge, rei de Bassã, que vivia em Asterote. Os nossos líderes e todas as nossas gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Faça um acordo de paz com a gente. E veja só, o nosso pão estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas olhe, agora está seco e bolorento. Chega, Jesus. Quando enchemos de vinho esses odres, eles eram novos. Mas veja, agora estão rasgados as nossas roupas, nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpriria a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíam do acampamento. 3 dias depois chegaram à cidade onde os gibeonitas viviam.
isto é, Gibeão, Seifra, Berote, Queriate e Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito ao Gibeonita, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo clamou, aleluia, contra os líderes. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa das nossas promessas, temos de deixá-lo viver, senão Deus nos castigará. Deixe que ele viva, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, afirmando que vinha de longe, quando vivem aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus e do povo gibeonita, que sairão sempre, aleluia, escravo para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. E eles responderam: fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda esta terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que fossem conforme, aleluia, fossem avançando, matasse todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas daquele dia em diante, eles obrigou a serem carregadores de água, aleluia, encharcadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando, aleluia, no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Essa foi a nossa leitura no livro de Josué, palavra poderosa ao nossos coração. Lembrando, amadas, que eu leio na versão NTLH, tá certo? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 21 ao versículo de número 38, do 1 ao 38. Aleluia. Capítulo 1 de Lucas, perdão, igreja. Capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 38. Amém? Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele tinha tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, a sua esposa ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Aleluia. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó,
e o reino dele nunca se acabará. Aleluia. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizia ela que não podia ter filho. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Continuamos, aleluia, amanhã a nossa leitura para a glória de Deus. Que o Senhor em Cristo possa falar contigo através da poderosa palavra dele. Que Deus os abençoe, em nome